O ponto de partida para o sucesso da seleção de pessoas de uma organização é o planejamento da atividade de entrevista e seleção. Olá! Você sabe como realizar uma boa entrevista para encontrar as melhores pessoas para o seu negócio? Quem vai nos falar sobre este assunto é o gerente nacional de suínos da Agroceres Multimix, Edmo Carvalho. Olá, meu nome é Edmo Carvalho, sou gestor na área de nutrição de suínos da Agroceres Multimix e hoje daremos continuidade a esse tema falando sobre planejamento. E nós finalizamos o módulo anterior reforçando que o futuro de qualquer empresa está sendo criado hoje. E isso depende, obviamente, do planejamento que nós estamos fazendo para termos os talentos mais adequados para conduzir os negócios. E lembre-se, são as pessoas que pensam, avaliam e agem dentro das empresas. Mas como poderemos identificar e contratar tais colaboradores? O ponto de partida para o sucesso da seleção de pessoas de uma organização é o planejamento da atividade de entrevista e seleção. Alguns gestores acreditam que basta uma conversa para saber se o candidato é bom ou não, e não se planejam para conduzir as entrevistas. Algumas vezes contratam pessoas muito boas, mas não para a função que desejam, o que demanda uma série de alertas para o gestor. Vamos lá. O primeiro ponto de atenção é o seguinte: o planejamento deve considerar quais as competências requeridas e as desejadas, dentre elas as competências técnicas e comportamentais, que possibilitarão a elaboração da descrição de cargo mais adequada para aquela determinada função. Há também que considerar as características indesejáveis, aquelas que poderão representar riscos para o clima organizacional e, consequentemente, a eficiência dos processos e objetivos da empresa. Por isso, tais características poderão ser eliminatórias no processo de seleção. O processo, além de fornecer um diagnóstico acerca do candidato, também e principalmente permite um prognóstico, e isso poderá ser usado para elaborar um adequado programa de treinamento alinhado com as exigências do cargo. O segundo ponto de atenção é para você elaborar um cronograma com a descrição das etapas que deverão ser desenvolvidas durante a entrevista, que é o que veremos nesse vídeo. Você poderá estar se perguntando: qual a necessidade desse planejamento? A resposta simples é que, na realidade, como diz o escritor Chiavenato, em seu livro Gestão de Pessoas, a entrevista assemelha-se a desvendar uma caixa preta. Por isso, aplicamos determinados estímulos para verificar as reações dos candidatos. O terceiro ponto de atenção fala sobre a necessidade da elaboração prévia de perguntas. E aí vai uma dica: as perguntas deverão ser feitas sempre para situações do passado. O entrevistador não deverá fazer perguntas hipotéticas. Caso isso aconteça, a resposta do entrevistado também poderá ser uma abordagem hipotética, com espaço expressivo para criar resposta que o entrevistador gostaria de escutar. Algumas sugestões de abordagens podem ser: me conte uma situação onde tal coisa aconteceu. Descreva um momento onde você Qual situação mais recente que você poderá relatar para exemplificar tal situação? Você disse que... Então são essas questões, né? Então peça a ele para dar um exemplo. Sempre coisas do passado. O quarto ponto de atenção refere-se que o entrevistador precisa considerar que o processo da entrevista tem um forte componente emocional para o entrevistado, né? Dessa maneira, você deve observar alguns aspectos. Por exemplo, evite fazer perguntas capciosas, tipo armadilhas, as quais só irão afetar ainda mais o lado emocional
e atrapalhar desvendar o conteúdo daquela caixa preta que está ali. Não emita de forma alguma opiniões pessoais a respeito de algum comentário do entrevistado. Você deve escutar, ouvir com atenção o que o candidato está comentando e você deve demonstrar interesse por aquilo. E por fim, procure fazer perguntas abertas que proporcionem narrativas. Abuse dos termos o que, porquê, onde, como, os quais possibilitarão que as perguntas feitas a uma determinada pessoa sejam respondidas de maneira narrativa, para relatar um fato ou uma situação. O quinto ponto de atenção é que as perguntas deverão ser elaboradas e conduzidas com clareza por blocos de temas alinhados com os objetivos de identificar as tais competências requeridas e as desejadas, assim como ficar alerta em relação a alguma característica indesejável. O sexto ponto de atenção é para que algumas funções dentro da organização é essencial a aplicação de um conjunto de provas aos candidatos para avaliar o desenvolvimento mental, aspectos sobre a personalidade, tolerância a frustrações, habilidade de relacionamento interpessoal, especialmente a empatia e flexibilidade, além de outros pontos. Para isso é necessária a aplicação de testes psicológicos conduzidos obrigatoriamente por profissionais habilitados e é uma ferramenta poderosíssima para auxiliar na decisão do gestor sobre a contratação ou reprovação de um determinado candidato. Chegamos à parte final da entrevista, onde o entrevistador deverá sempre sinalizar sobre o término da conversa e abrir um espaço para o candidato esclarecer possíveis dúvidas. Uma parte eventualmente negligenciada é a comunicação sobre o resultado da avaliação, a qual deverá ser feita para todos os candidatos e não apenas para aquele ou aquelas que forem selecionadas. E para finalizar, aqui vai o sétimo ponto de atenção. Todos que participaram do processo de seleção têm um grande potencial de serem tanto a favor da empresa ou um elemento contrário à organização. Portanto, além da relação de respeito que a empresa deverá ter com as pessoas, é necessário considerar que a pessoa não selecionada poderá ser um novo candidato a um novo processo seletivo ou até mesmo ser um cliente ou não da empresa na qual participou do processo de seleção. Então, nesse terceiro módulo, nós falamos sobre o como fazer um planejamento de pessoal e no módulo seguinte falaremos um pouco sobre alguns aspectos conceituais e importantes do ponto de vista de planejar qualquer atividade produtiva dentro da sua atividade. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!